Você já entrou em uma sala, sentiu o cheiro da comida da sua infância, ouviu as risadas nas paredes, no entanto, lá no fundo, sabia que nada daquilo era realmente para você? Foi assim que me senti na véspera de Natal. O engraçado é que esse sentimento não começou naquela noite. Começou anos atrás. Lembro-me de estar jantando aos 10 anos de idade, prestes a contar ao meu pai sobre o desenho que eu tinha feito na aula de artes. Ele estava orgulhoso, um horizonte de uma cidade inteira desenhado à mão. Mas antes que eu pudesse terminar, Clary rompeu falando sobre seu jogo de futebol. E de repente, todas as cabeças se viraram para olhá-la. Minha garganta travou. Minha tigela de ervilhas de repente pareceu mais barulhenta do que eu. Esse era o ritmo da minha infância. Eu estava desaparecendo, ela estava brilhando. Então, quando minha mãe me ligou 6 meses depois do silêncio, com a voz abafada e suave, eu soube. Eu sabia que não era porque ela sentia minha falta. Ezra, ela disse, venha para casa no Natal. Teremos todos os seus pratos favoritos. Vou até levar a porcelana da vovó. Aquela porcelana era como uma sirene. Não era tocada havia décadas. Nem para aniversários, nem para o jantar de domingo. Só quando algo grande ou manipulador estava prestes a acontecer. E no segundo em que ele disse isso, meu estômago embrulhou. Mas eu disse sim. Talvez fosse curiosidade. Talvez uma parte de mim, a criança ainda esperando para ser vista, quisesse acreditar que desta vez era diferente. Então dirigi por 5 horas em estradas de inverno. A estrada zumbia sob meus pneus. Luzes de Natal piscavam nas fazendas à frente. Meu peito apertou, meio medo, meio esperança. Eu continuava me lembrando das manhãs de Natal da minha infância. O aroma pungente de pinho da árvore, o farfalhar do papel de embrulho, a risada profunda do meu pai ecoando pela casa. Eu queria acreditar que esse tipo de família ainda existia. Quando entrei na entrada da garagem dele, o mesmo cordão de luzes estava torto, a mesma guirlanda desgastada que meu pai nunca havia recolocado. Eu senti como se estivesse entrando em uma memória que eu havia deixado para trás há muito tempo. Lá dentro, caos, vozes sobrepostas como crianças deslizando imóveis entre as pernas. Meus primos, mais altos e mais velhos, mas ainda estranhos. O aroma do ensopado da mamãe preencheu o ar. Por um instante, me atraiu, mas em vez de calor, pareceu uma isca. E então aconteceu. Meu pai se levantou da cadeira, copo na mão, e bateu nele com um garfo. Silêncio no quarto. Ele sorriu como se estivesse prestes a anunciar a melhor notícia de sua vida. Decidimos que Clary e sua família vão se mudar para a casa de Ezra. Não é maravilhoso? O quarto explodiu. Clary chorava de alegria, seu marido sorria largamente, minha sobrinha pulava como se o Papai Noel tivesse lhe entregado a escritura pessoalmente. E então todos aqueles olhares pousaram em mim. O tempo passou mais devagar. Lembrei-me de Clary anos atrás, circulando como um falcão. É uma casa tão grande para uma pessoa só, Ezra. Olivia não adoraria um jardim como este? Lembrei-me de como minha mãe costumava se inclinar e dizer que só precisava de um pouco mais de ajuda do que você. Eu poderia ter dito alguma coisa. Eu poderia ter me levantado, batido na mesa e dito, não, isso é meu. Mas, em vez disso, sorri. Assenti. Até me ofereci para ajudá-los a fazer as malas. Porque aqui está a verdade, a casa não era minha há meses. Eu a vendi em segredo. Mudei-me para outro estado, comecei do zero. Enquanto eles planejavam a pequena aquisição, eu já tinha desistido dela. Naquela noite, deitado no meu berço, olhei para os posteres descascando, o radiador chacoalhando no canto, o fantasma de uma criança que sempre arrastava as palavras. E por uma fração de segundo, quase me senti culpado. Mas a culpa não dura muito quando você se lembra de que nunca foi nada mais do que uma ajuda útil para eles. Que eu estava de volta à estrada ao amanhecer. Os campos nevados voavam. O mundo se estendia vasto e vazio. Eu não estava mais procurando um acordo. Eu estava a caminho da vida que havia construído no Colorado. Um lar que eles nem sabiam que existia. As ligações chegaram uma semana depois. A voz aguda e exigente da minha mãe, Ezra. Há estranhos na sua casa. Meu pai, furioso, cuspiu traição como veneno. Clary soluçou como se eu tivesse acabado de destruir o seu mundo inteiro.
Até primos de quem eu não tinha notícias há 10 anos de repente se tornaram especialistas em lealdade, chamando-me de egoísta, cruel, sem coração. E por um momento, quase acreditei neles. Porque esta é a dura verdade. Quando você foi treinado a vida toda para manter a paz, o primeiro não parece uma guerra. Mas então me lembrei. A família não tem direito à sua vida só porque compartilha o seu sangue. Eles não podem decidir que seu trabalho, sua casa, sua paz pertencem a eles. Por anos, eu fui a silenciosa. A que se fez pequena para que outros pudessem preencher o vazio. A que matou sua voz só para manter a dela viva. Mas naquele Natal, eu aprendi algo. O silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, o silêncio é mais penetrante do que qualquer palavra. Porque enquanto eles estavam ocupados planejando meu futuro, eu já havia escrito o meu. Quando finalmente guardei o celular, ignorando a enxurrada de chamadas perdidas e mensagens de texto raivosas, olhei para as montanhas pela janela. Os cumes refletiam os últimos vislumbres do pôr do sol. O mundo era vasto e silencioso. E, pela primeira vez em anos, respirei aliviado. Não porque eu tivesse vencido, não porque os tivesse magoado, mas porque eles finalmente me escolheram. E escolher ser você mesmo, depois de uma vida inteira ouvindo que você não importava, parece a forma mais pura de liberdade. Minha casa, minha vida, minha escolha.